No top de 5 segundos, Correspondente Guaíba Sati. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Fernanda Bagatini e Maria Luísa Benites. Confira nesta edição. Queiroga diz que o Omicron é variante de preocupação, não de desespero. Ministério da Saúde fecha acordo para a compra de 150 milhões de doses da Pfizer para 2022. Presidente chinês promete à África 1 bilhão de unidades de vacina anti-Covid. Deflagrada a nova fase da Operação Caritas na Prefeitura de Canela. Este é o Correspondente Guaíba, editado pela jornalista Sinara Félix, com chefia de reportagem de Fernanda Bagatini. A unidade de saúde Navegantes, localizada na zona norte de Porto Alegre, vai ser entregue hoje à população totalmente reformada. A cerimônia acontece às 2h com a presença do secretário municipal de saúde. Conforme Mauro Esparta, para qualificar o atendimento ao público, recorreram obras na estrutura do imóvel e nas redes hidráulica e elétrica. Também foi ampliado o sistema de climatização. O Cine Municipal de Porto Alegre promove até a próxima sexta-feira atendimento especial para portadores de deficiência e reabilitados do INSS. A ação integra a programação da Semana pela Empregabilidade. De acordo com o secretário adjunto do Desenvolvimento Social, iniciativas como essa facilitam a aproximação entre o trabalhador e as empresas. Paulo Brum ressaltou que cabe ao poder público fazer a intermediação, promovendo a efetiva inclusão social. A Brigada Militar apreendeu mais de 200 munições de calibre 12 e 2 espingardas durante a ação na localidade de Capão da Cruz, em Cachoeira do Sul. Um homem foi preso em flagrante. Segundo os policiais militares, o flagrante ocorreu após denúncia de violência doméstica. A vítima confirmou que foi ameaçada pelo companheiro. O homem deve responder por posse irregular de arma e munição e por ameaça com base na Lei Maria da Penha. A Polícia Civil desencadeou nesta manhã a 4ª fase da Operação Caritas, que investiga crimes de corrupção na administração pública de Canela. Além do município, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Gramado, em endereços ligados a empresas que prestam serviços de maquinário e terraplanagem. O delegado Vladimir Medeiros, responsável pelo caso, afirmou que o trabalho da Força Tarefa concentra-se na análise dos documentos e equipamentos apreendidos durante a ação deflagrada no dia 8 deste mês. Na ocasião, foram cumpridas simultaneamente 176 medidas judiciais em 9 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Informações do trânsito. A gente monitora as chegadas e saídas de Porto Alegre agora pela Castelo Branco, Túnel da Conceição, tudo fluindo bem. Não temos congestionamentos também pela Freeway, da Ponte do Guaíba ao pedágio de Gravataí. O acesso à capital por Cachoeirinha, para quem acessa a Assis Brasil ali na Fiergs, também segue sem congestionamentos, agora sim, como os dois lados da Zaida Jarros, no prosseguimento da BR-116, sem pontos de congestionamento. Vote na segunda fase da consulta popular. Acesse consultapopular.rs.gov.br. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. O índice de confiança de serviços registrou em novembro queda de 2,3 pontos, passando para 96,8 pontos. Foi o menor nível desde junho deste ano. Para analistas, o resultado sugere que o ritmo de recuperação perde força no fim do ano, principalmente com as incertezas na continuidade da recuperação na virada para 2022. Os contratos de aluguel que vencem em dezembro vão ter reajuste de quase 18%. De acordo com economistas, o aumento se deve à leve alta do índice geral de preços do mercado, utilizado para corrigir a maior parte desses acordos no país. Com a variação de 0,02% no índice, anunciada pela Fundação Getúlio Vargas, os contratos de aluguel vão sofrer reajuste de 17,89%. Apesar da alta, o IGPM soma 6 meses em desaceleração, após atingir o pico em maio. O índice chegou a 37,04% em 12 meses, o maior da série histórica. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, passou de 10,12% para 10,15%. Foi a 34ª elevação consecutiva da projeção. A estimativa consta no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para 2022, a previsão de inflação subiu de 4,96% para 5%. Já as estimativas para 2023 e 2024 foram mantidas, respectivamente, em 3,42% e 3,1%.
A projeção para este ano está acima da meta de inflação de 3,75%. Previsão do tempo. Um ciclone se forma sobre o oceano na costa do Uruguai nesta segunda-feira e na capital e região metropolitana o sol aparece com nuvens ao longo do dia, mas ocorrem alguns períodos de maior nebulosidade. O vento sopra do quadrante oeste, moderado a forte ocasionalmente. A temperatura na madrugada em Porto Alegre chegou a 20 graus e a máxima à tarde atinge 27 e 28 graus. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal. Em Porto Alegre, o tempo é parcialmente nublado, agora na rua Caldas Júnior, 26 graus. Um casal foi preso na Holanda ao tentar fugir do país sem cumprir quarentena após teste positivo para a Covid-19. De acordo com a polícia, o homem, um espanhol, e a mulher, uma portuguesa, foram detidos quando já estavam dentro de um avião com destino à Espanha. As autoridades informaram que o casal desembarcou em Amsterdã no fim de semana em um voo vindo da África do Sul. Outros 60 passageiros também testaram positivo para a doença. 13 foram infectados com a Ômicron. O presidente chinês prometeu 1 bilhão de doses da vacina contra a Covid-19 para a África, em forma de doações ou de apoio à produção local. A manifestação de Xi Jinping foi feita nesta segunda-feira durante discurso em vídeo no Fórum de Cooperação China-África. A conferência acontece no momento em que os países africanos enfrentam problemas com a nova variante do coronavírus e tentam retomar a economia já tão afetada pela pandemia. Para isso, autoridades buscam reforçar a cooperação com a China, primeiro aliado comercial do continente. O Ministério da Economia informou que acompanha a evolução da Ômicron, especialmente no norte do Brasil, indicador na intensidade da pandemia para o restante do país. A percepção na pasta é de que o governo já tem experiência na detecção da crise sanitária para a adoção de ações emergenciais. A forma como a equipe econômica vai pôr em prática qualquer auxílio extra depende do montante exigido e principalmente do andamento da PEC dos precatórios. A votação da proposta que mexe no cálculo do teto de gastos e abre espaço de 106 bilhões de reais para despesas em 2022 deve ocorrer nesta semana no Senado. Caso a PEC não seja aprovada, a única alternativa seria abrir crédito extraordinário para comportar a ajuda. A intenção do governo é votar a proposta amanhã, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, adiantou, porém, não poder garantir a votação nesta semana. O ministro da Saúde assinou nessa manhã, durante cerimônia em Salvador, na Bahia, contrato com a Pfizer para aquisição de 150 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que vão ser usadas em 2022. Conforme Marcelo Queiroga, o acordo prevê a entrega de mais 100 milhões de unidades e a possibilidade de ampliação do lote em mais 50 milhões de doses, se houver demanda pelo país. Queiroga ressaltou que o custo da operação de 7 bilhões de reais vão ser realocados dos orçamentos de outros ministérios, como o da Cidadania. Na cerimônia, o ministro também voltou a tranquilizar a população sobre a circulação da Ômicron e voltou a descartar o cenário de pânico no Brasil. Marcelo Queiroga afirmou que a nova cepa é uma variante de preocupação e não de desespero. Queiroga reiterou que as autoridades sanitárias estão comprometidas com a população e que, se houver nova onda, o governo possui condições ainda melhores para auxiliar as pessoas. Ouça novamente o correspondente Guaíba às 6h30 da tarde, em razão da jornada esportiva. Por que nos conectamos? Porque isso nos completa. Viver é entender que, de alguma forma, tudo está interligado. As pessoas, as nossas escolhas, tudo isso move o mundo. Conectar os fatos do dia a dia ao seu universo é o que dá sentido a tudo. Acesse loja.correiodopovo.com.br e assine Correio do Povo, o jornal que conecta você à informação. Correio do Povo, informação é o que nos conecta. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Olá, estamos passando aqui para agradecer a todas as contribuições que estamos recebendo no Instituto do Câncer Infantil. A cada caixinha de leite Dália que você compra, uma parte do valor é destinada para o ICI, proporcionando um dia a dia mais positivo para todos nós. A embalagem de leite Dália agora vem com um QR Code. Aponte seu celular e veja a mensagem que a Lara tem para você. Se tem leite Dália, tem apoio e carinho ao ICI. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Design italiano e máximo de conforto. Modelos com direção elétrica progressiva. Ar-condicionado e design interno diferenciado. É tudo o que você quer de um carro e muito mais. Com ele, você vive novas histórias todo dia.
Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Na Guaíba, Boa Tarde Brasil. Com Júlio Ribeiro. Muito boa tarde, Brasil. Segunda-feira, 29 de novembro, 25 graus em Porto Alegre. Um dia meio estranho, não sabe se vai, se vem, se nubla, se sai sol. Choveu no fim de semana, choveu ontem. Foi um domingo de preguiça ontem, mas é bom para recarregar as energias. Estamos dando início a mais uma edição do programa que traz diariamente as notícias, as informações, a opinião e análise sobre os principais assuntos que movimentam a política e a economia brasileira. Já estão no ar as lives nas páginas, nos canais Rádio Guaíba Oficial, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas não seja egoísta, né? Vá lá e compartilhe. Tem um botãozinho lá, compartilhar. Ou então, mais do que isso, vai lá, copie o link, coloque nos seus grupos de WhatsApp, nas tias do Zap Zap, e mande lá. Nós vamos fazer um grande programa hoje sobre segurança pública, que é um assunto que meio que está sumido da mídia, né? Parece que está tudo... Nós vivemos em Genebra atualmente. Mas hoje, grandes especialistas nessa área, vamos fazer um grande programa. O WhatsApp da Rádio Guaíba é o 51, código de Porto Alegre, 99-388-7532. 51 99-388-7532. O Boa Tarde Brasil tem um oferecimento de Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Fé Comércio, a força do sistema ao seu lado. Carrefour, todos merecem o melhor. E Black Week 2021, Cindy Lojas Porto Alegre. 13 horas e 12 minutos e a hora certa tem o oferecimento de CIERS. Conheça o programa de aprendizagem do CIERS. Hoje conosco nós vamos ter um time de peso para tratar sobre esse assunto, que é um assunto pesado, um assunto difícil, um assunto necessário, mas que parece que sumiu da mídia. Depois nós vamos ler o card, mas primeiro eu vou apresentar já os nossos convidados que já estão aqui. Aqui no estúdio hoje teremos apenas o desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Mendes, mas eu falando assim ninguém sabe quem é. É o Coronel Mendes, que foi comandante da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. Pela live, entrando desde São Paulo, desde do Rio de Janeiro, o nosso comentarista do dia, o Roberto Mota, estreia hoje como comentarista do dia. E para a estreia não vai apenas comentar, dar apenas o comentário, vai participar do programa inteiro, porque ele é um dos especialistas sobre segurança pública, chegou a comandar a equipe de transição do governo Witzel na área de segurança, por algumas semanas foi secretário de segurança, tem livro publicado nesta área, enfim, e então está ali já conectado. Daqui a pouquinho deve entrar o Diego Pesce, desde Carazinho, né, da região de Passo Fundo, o Diego Pesce, que é promotor de justiça do MP, Ministério Público do Rio Grande do Sul, e ali antes das 14h30, das 13h30, entra também do Rio de Janeiro o procurador de justiça do MP do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, ele que é professor também. Quero dar as boas-vindas ao Coronel Mendes, que na semana passada tivemos a comemoração, Coronel, dos 184 anos da Briosa Brigada Militar. A Brigada Militar é a força policial mais antiga do Brasil, não? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, os ouvintes. Né? Também gostaria de cumprimentar o doutor Diego Pesce, né, nosso promotor de justiça aqui do Rio Grande do Sul, o doutor Marcelo Rocha Monteiro, né, procurador de justiça lá do Rio de Janeiro, né, certamente vai contribuir muito, porque o Rio de Janeiro sempre tem muita incidência, muita
muito conteúdo, né, daquela violência que vive há muitos anos, né? E o doutor Roberto Mota, um engenheiro, né, que também vai participar aí, pessoa do bem também. Bom, com relação à brigada, a brigada é de 1837, a brigada militar se diz, Júlio, que ela está dentro da história do Rio Grande do Sul. O Estado e a brigada iniciam junto na Revolução Farroupilha. Só para lembrar, a Revolução Farroupilha é de 1835 e a brigada surge em 1837. E a brigada militar, ao longo desse período todo, 184 anos, ela se meteu em quase todas as encrencas aqui do Brasil, né? Até no exterior, né? Andou na Guerra do Paraguai, Batalhão Voluntários da Pátria, hoje nosso 9º Batalhão, e andou por tudo aí. Buri, São Paulo, diz que os brigadeiros lá amarraram os cavalos lá, né? Com constitucionalista, e por aí andou. Então a brigada sempre é uma força, né, muito grande, com muito prestígio, Brasil afora. É a única polícia militar que conserva o nome dela, a Brigada Militar. As outras todas são Polícia Militar do Estado tal, né? Então, a brigada tem um conceito enorme, em razão da sua história, do seu trabalho, dos seus servidores, né? Grupo de oficiais aí com os cursos importantes, muito concorridos, os cursos tanto de formação quanto os cursos de especialização aí nas áreas respectivas, sempre tem muita concorrência pelas demais polícias militares, por tudo que a Brigada Militar representa. Então, assim, num resumo... O senhor foi comandante da brigada por quanto tempo, em que período? Eu fui comandante da brigada, eu participei do comando de 2007 como subcomandante, 2008 como comandante da brigada. Então foi um período curto, mas um período assim muito agitado, não foi no governo da Ilha da Cruz, da governadoria Ilha da Cruz, e ali nós tivemos muitos embates ali, né? Essa questão da invasão de terra pipocou por muitos lugares, Fazenda Coqueiro, Sotal, e nós enfrentamos aliás, nós ali, né, com apoio da governadora ali e pela nossa forma de ser, nós podemos dizer que nós praticamente acabamos com isso aí, né? Porque o que acontecia? Né? Eles invadiam, a brigada lá tirava, quando nós chegamos, opa, agora nós vamos tirar, mas vamos identificar todo mundo, para a gente saber quem é que está agindo nisso aí. Né? E houve uma parceria muito importante com o Ministério Público aqui do Estado, né? O doutor Tuns, o doutor Luiz Felipe, enfim, né? E foi uma ação forte. Para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, o Coronel Mendes é aquele coronel que ia para a tropa para a rua. Nós olhar olho no olho. Né? O olho no olho. Então, nós temos um trabalho muito forte. Essa questão de tranca-rua, nós também não permitimos aqui, né? Nós fizemos uma política, assim, de muita ação policial. A bandidagem deve lhe amar, né? Bem provável, né? Foi um período que nós prendemos muita gente, eu acho que um dos maiores, esses dias até agora, nos últimos indicadores de segurança, depois provavelmente tu vai tocar, aqui até pelo preâmbulo que tu colocou no início, que houve com a segurança pública e tal, né? Eu quero dizer para ti o seguinte, que eles têm reduzido sistematicamente os indicadores de crime grave, como homicídio. E para mim a satisfação, que eu até não acompanhei tanto assim, né? Essa última, que parece-me, na última publicação, que caiu mais ainda os indicadores de homicídio, e não conseguiram bater ainda 2007. Né? Ô, Roberto Mota, tudo bem aí no Rio de Janeiro, Roberto? Meu amigo Júlio. Estreando hoje como comentarista, tu que já participaste diversas vezes do programa Boa Tarde Brasil, agora na condição de comentarista, mas nós vamos te explorar hoje, queremos tudo, o programa inteiro. Esse assunto da segurança pública é um assunto que sumiu da mídia, né? Mas ele não sumiu da realidade, do dia a dia das pessoas, né, Roberto? É isso, Júlio. Primeiro quero cumprimentar você, falar da minha alegria, a minha honra de estrear hoje aqui, dizer que eu ainda me lembro com saudade dos dias que há pouco tempo passei aí em Porto Alegre, fui recebido com tanta hospitalidade e generosidade por você, por tantos outros amigos gaúchos. Cumprimento também o desembargador, Coronel Mendes, um prazer estar aqui com ele, os policiais do Brasil é que são os verdadeiros especialistas em segurança pública. Eu sou só um palpiteiro, eu sou só um cidadão que tenta entender o que está acontecendo e dar um pouquinho de ajuda para quem está realmente na frente de combate, né, Júlio? Que eu sempre falo que tudo começa com as ideias. Quando a gente está com as ideias erradas, a gente pode ter a melhor polícia do mundo, e eu acredito que a polícia brasileira é uma das melhores do mundo, e mesmo assim a gente perde a guerra contra o crime porque as ideias são erradas. E isso tem a ver com o que você falou, né?
segurança pública no Brasil, criminalidade, hoje no Brasil, recebe um tratamento ideológico. Então, é um assunto que é colocado em pauta quando interessa e da forma que interessa aos formadores de opinião. Quando não interessa, eles tiram esse assunto das manchetes e você, né, acha que o Brasil está uma maravilha, porque o crime acabou, ninguém está sendo assaltado, ninguém está sendo morto. Daqui a pouco, e o meu palpite, Júlio, é que mais ou menos lá para o meio do ano que vem, quando se aproximar as eleições, esse assunto vai voltar às manchetes, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né? Deixa eu ler, então, o card, enquanto não entram aí, o Diego Pesce não entrou ainda, nem o Marcelo Rocha Monteiro, mas eu vou antecipar e vou ler o card de hoje, para a gente começar a conversar mais com profundidade sobre o assunto. Você que está assistindo aí pela live, tanto no Facebook quanto no YouTube, vai lá e compartilha, né? Vai lá e compartilha, manda nos links, manda o link nos grupos de WhatsApp, vai lá, compartilha no Face, compartilha no YouTube. Esse programa aqui hoje ele é muito bom, muito importante, porque ele trata de algo que é fundamental na nossa vida. O card de hoje: coronavírus, morte por Covid, variantes, vacinas, pandemia, restrições, economia, preço dos combustíveis, inflação, ajuda emergencial, CPI. Essas foram algumas das principais preocupações dos brasileiros e impulsionadas pela mídia nos últimos 20 meses. Não se fala mais em segurança pública. Parece até que todo mundo virou anjo e o Brasil a terra da paz. Na verdade, teve um grupo que foi o mais protegido durante toda essa pandemia: o grupo dos criminosos. Eles foram soltos aos milhares para evitar contágio na prisão. As polícias foram proibidas de subir o morro. Eles foram, em vários lugares, vacinados antes das forças policiais. As penas estão sendo reduzidas pela metade num Black Friday, aqui no Rio Grande do Sul, em várias unidades da federação. Tudo isso patrocinado pela, entre aspas, e bota aspas nisso, justiça. Enquanto isso, trabalhadores e empreendedores foram presos durante a pandemia. O Brasil é o país da bandidolatria. Há uma idolatria ao bandido e acho que isso tem tudo a ver com o que o Roberto Mota falou sobre ideologização da segurança pública. Coronel, bandido é bandido. Pois é, aliás, tem um adágio que dizem que bandido bom não é bandido morto, é bandido preso. Eu vejo, Júlio, defendo essa tese aí há muitos anos. A gente que convive na área da criminalidade, a gente sabe que o segredo é bem simples, é a certeza da punição. E hoje o que se tem é quase uma certeza da não punição. Quer dizer, essa questão da progressão do regime, essas questões aí de tolerâncias das mais variadas aí, quer dizer, hoje, para ir para um presídio, tem que ser pena superior a 8 anos. Isso aí não é roubo de galinha. Então, coisas assim que levam, né, a ficar esse caldo da criminalidade. Isso é um incentivo. Tem países, esses países adiantados do mundo inteiro aí, fez e levou, bateu, levou. Né? Então, o que acontece? Hoje, pergunta para qualquer policial de rua, qualquer. Pega aqui o que está na esquina aqui e pergunta para ele se ele não conhece os caras que fazem arte aqui no centro aqui. Porque ele já aprendeu 2, 3, 10 vezes. E o cara no outro dia está lá fazendo a mesma coisa. Então, isso, na minha visão, o legislador tinha que se preocupar com isso aí. Porque, no fundo, tem duas coisas que a gente vê. Primeiro, que a população é que se torna cada vez mais vítima. E segundo, que inverteu. O policial, que tem que ser o protetor da sociedade, ele virou bandido. Porque hoje, para te prender um delinquente, é um parto. É um parto. É uma abordagem. Hoje, crimes permanentes, por exemplo, a questão da droga, da arma. O policial, para entrar numa casa aí, se ele não tiver uma determinação judicial, ele está sujeito a se incomodar. Veja bem, isso é um crime permanente. Pois é, e aí a justiça, representada nas primeiras instâncias, nas VECs, as varas de execução criminais, no juiz de primeira instância, segunda instância, e na Suprema Corte. O STF, por exemplo, proibiu, durante a pandemia, de que a polícia subisse os morros cariocas. Foi um Brizola 2 aí, não foi boa tarde, Marcelo Rocha Monteiro. Essa proibição de subir os morros não foi uma trégua para que a bandidagem se reequipasse, se reagrupasse,
fortalecer suas bases nos morros cariocas? Boa tarde. Tá mutado o Rocha Monteiro ali. Problema na internet. Agora sim, agora tá. Boa tarde, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Beleza. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu só faria uma observação. Você falou que essa proibição do Supremo, da polícia subir o morro, entrar nas comunidades para reprimir o crime organizado, você disse que é um Brizola 2, né? Mas, na verdade, é pior, né? Porque, pelo menos, o então governador Leonel Brizola, ele tinha a legitimidade do voto popular. Ele adotou essa política completamente equivocada, que realmente só serviu para fortalecer o crime organizado, como, de novo, está servindo para fortalecer o crime organizado, essa decisão equivocada do Supremo, mas ele, pelo menos, né, tinha de prestar contas à população na eleição seguinte. E na eleição seguinte, a população reprovou essa política e não elegeu o sucessor dele, né? Não havia reeleição na época, mas ele tinha um candidato à sua sucessão, que era o Darcy Ribeiro, se não me falha a memória, e a população votou em outro, né? Ele não conseguiu fazer. E agora? Né? E agora que essa decisão absurda, ilegal e inconstitucional vem de juízes vitalícios e não eleitos, né? Cuja função é aplicar a lei, não é fazer política de segurança pública, porque isso é política de segurança pública, né? Não tem nenhuma lei dizendo que a polícia não pode prender, não pode reprimir o crime durante uma crise sanitária. Essa lei simplesmente não existe, né? Então, o que o Fachin fez foi legislar, né? Foi criar, ou foi adotar, ele virou uma espécie de uma mistura de legislador com o secretário de Segurança Pública, né, do Rio de Janeiro, e depois foi endossado. Ele é do poder né? moderador, Pois é. Pois é, então, assim, o que a população faz, né, diante de uma situação absurda dessas? Aqui no Rio, são 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado, 85% pelo tráfico, 15% pela milícia, alguma coisa em torno de 56.600 homens fortemente armados e que vão se fortalecer cada vez mais. Né? Nesse último episódio do Complexo do Salgueiro, dentre os anjinhos mortos pela polícia, havia um que é traficante e assaltante do estado do Pará, comprovando aquilo que a polícia já alertou aqui no Rio de Janeiro. Estão vindo para cá criminosos de outros estados, né? Porque se sentem mais protegidos pela maravilhosa decisão do Fachin e seus companheiros de tribunal. Né? Então, essa é a situação que nós temos hoje. Pois é, Roberto Mota, o Fachin que defendia o MST, as invasões no MST, ele não mudou, ele continuou sendo, mas o Fachin, ele só mudou de posição, agora não é mais advogado do MST, ele é advogado na Suprema Corte, aí ele pode defender não apenas as invasões, mas pode defender bandido. Como é que a sociedade não reage a isso, Roberto Mota? Tá mutado, Mota. Perdão, Júlio, que eu estou com obra em casa, então eu estou botando o microfone no mudo, e hoje o caos está acontecendo aqui na minha casa. Mas, vamos lá. A sociedade, Júlio, não consegue entender o que está acontecendo. E isso é parte da missão que eu chamei para mim mesmo, que é explicar para as pessoas o absurdo que está acontecendo no Brasil, explicar numa linguagem clara, né? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é tão bizarro, é tão grotesco, que as pessoas, quando entendem a verdade, a primeira reação delas é duvidar de mim, achar que porque eu sou engenheiro, não sou jurista, né? Então elas dizem, não, Roberto, você não é nem advogado, você não sabe o que você está dizendo. Eu explico, Júlio, eu fiz um Twitter essa semana. Eu uma vez estava numa conversa com um jornalista, um jovem jornalista aqui do Rio de Janeiro, né? E o jornalista criticando a minha postura, dizendo que eu era muito duro, que eu tinha que ser um pouco mais compreensivo com os criminosos, e eu explicando para ele, olha só, eu vou resumir para você o seguinte, meu amigo. O Brasil é um país onde o sujeito estupra alguém, o estuprador, ele é investigado, ele é processado, ele é condenado, aí ele chega num presídio, Júlio. No primeiro dia que ele chega no presídio, ele já tem direito à visita íntima. O que é visita íntima? Visita íntima é um termo muito fofo para dizer o seguinte, o estuprador que foi condenado, que está no presídio, ele tem direito a fazer sexo
com um visitante da escolha dele. Agora, eu não consigo entender a mente de uma pessoa que concebeu uma situação dessa. Tá? Então, isso, Júlio, é um resumo do que a gente vive hoje no Brasil. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas acha que a culpa é da polícia, porque não tem uma viatura aqui na minha esquina, e aí ela vai no batalhão e pede: coronel, bota aqui uma viatura na minha esquina, porque está tendo muito assalto. Ela não sabe que o cara que está assaltando na porta dela já foi preso 30 vezes, 50 vezes, 70 vezes. Quero botar o Diego Pesce, promotor de justiça do MP do Rio Grande do Sul. Ele é autor, junto com o também promotor Leonardo Jardim de Souza, do livro Bandidolatria e Democídio. Há uma bandidolatria em meio ao sistema judiciário brasileiro, Diego? Tá mutado, vamos desmutar o homem ali. Tá mutado, vamos desmutar. Boa tarde, Júlio. Me ouve bem? Prazer participar do teu programa. Dirigir uma saudação para o nosso querido Coronel Mendes. Coronel, satisfação de estar com o senhor. Para os meus amigos Marcelo e Roberto, satisfação revê-los também. Eu acho que a análise da questão da criminalidade brasileira ela tem que ser devidamente contextualizada. O Brasil não vive um problema de segurança pública, o Brasil vive um problema de segurança interna, um problema de insurgência criminal. Quando as forças de segurança não dão conta mais de garantir a ordem jurídica, como nós estamos na iminência de acontecer no Brasil, esse é um problema que diz respeito à própria segurança interna do Estado. E eu dou aqui alguns exemplos para vocês, para otimizar um pouco a apresentação. Nós temos um país onde criminosos atacam a polícia com fuzil, atacam a polícia com granada, atacam a polícia com bombas, onde criminosos usam, inclusive, metralhadoras antiaéreas e causam baixas policiais sem padrão de comparação no mundo. Nós tivemos apenas em 2020 um policial morto no Brasil a cada 44 horas. Ora, isso é um estado de insurgência criminal. Nós não podemos ter dúvida de que, quando nós pegamos uma cidade como o Rio de Janeiro, e o coronel Fábio Cajueiro, que é um dos maiores especialistas em vitimização policial, faz uma estimativa conservadora, no sentido de que no Rio de Janeiro existam, por baixo, 5.000 criminosos armados com fuzis, e o equivalente a 4 vezes isso, ou seja, 20.000 criminosos armados com pistolas, isso equivale a uma divisão de exército armada numa cidade. Nós não podemos ter dúvida que nós estamos diante de um quadro de insurgência criminal. Um quadro que é aquilo que o professor Carlos Frederico Pereira de Oliveira definiu como mega violência organizada. Por que mega violência organizada? Isso seria tal do resultado da tal do laxismo penal que tu chama no teu Sem livro? Dúvida, também só que nós seguimos tratando isso como se fosse criminalidade normal. Veja, a violência associada ao narcotráfico ela é encarada dentro da própria União Europeia como uma ameaça à segurança interna da União Europeia. E aqui nós tratamos como criminalidade normal. Atos de intimidação de agentes do Estado. Nós temos agora, essa semana foi publicado, por exemplo, que o assassino daquele juiz corregedor em São Paulo, o assassino integrante do PCC, recebe uma pensão até hoje do PCC em função daquele assassinato. Ora, isso é ato de terrorismo. Essas organizações, grandes organizações criminosas, teriam que ser, um trabalho minimamente sério, teriam que ser encaradas como organizações terroristas. E nós seguimos tratando como organizações que praticam atos de criminalidade de massa. Pois é. Mas isso, Marcelo Rocha Monteiro, isso é por conta da legislação, um Código Penal desatualizado, a legislação desatualizada, ou por conta dessa interpretação, que é o que mata o país, é a interpretação da hermenêutica particular de alguns juízes e magistrados? Um pouco das duas coisas, né? A legislação é muito ruim, né? Na nossa lei de execução penal, ela é uma lei extremamente frouxa, né? E, veja, aí para mostrar que nem tudo é a legislação, também é a interpretação, a gente teve
1990, a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, porque as pessoas começaram a se questionar, né? Mas espera aí, o sujeito vai cumprir 1/6 da pena, né? E vai para a rua, no tal do regime semiaberto, passa o dia na rua fazendo o que quiser e só volta à prisão à noite para dormir, mas isso vai valer para um estuprador, para um traficante, né? Isso vai valer para um latrocida, um sujeito que assaltou e matou a vítima, né? E aí, como reação a isso, em 1990, veio a Lei 8.072 e disse, não, esses condenados por crimes hediondos vão cumprir a pena integralmente em regime fechado, não vai ter progressão, não vai ter saidinha, né? Não vai ter semiaberto, não vai ter prisão domiciliar. E aí, 15 anos depois, aproximadamente, um Supremo já composto por um número expressivo de ministros indicados pelo PT, interpreta essa lei, entendendo-a inconstitucional, porque ao mandar todo mundo cumprir a pena em regime fechado, essa lei supostamente violaria o princípio da individualização da pena. Veja que forçação de barra, né? A pena é individualizada na sua dosimetria, né? O juiz condena o João, o José e o Antônio pelo mesmo estupro, os três juntos estupraram uma criança, e aí ele leva em consideração as circunstâncias, as condições pessoais de cada um, e condena um a 10 anos, o outro a 12 anos, o outro a 14 anos. Isso é a individualização da pena, né? Você dá uma quantidade de pena adequada para cada réu, né? Ainda que eles tenham sido condenados pelo mesmo delito. Agora, 12 anos, 11 anos ou 10 anos, eles vão ter que cumprir essa pena inteira do lado de dentro da cadeia, né? Porque é assim que eu explico o que é o regime fechado. O regime fechado é você cumprir a pena do lado de dentro. Como o país é muito criativo, o Brasil é muito criativo, ele inventou a pena cumprida do lado de fora, né? Você vai cumprir 12 anos de prisão, mas só 2 do lado de dentro. A partir do 3º ano, você fica do lado de fora. Tá? Essa semana, por exemplo, o Gil Rugai, que matou o pai e a madrasta, foi condenado a 33 anos e 9 meses, ou seja, 34 anos. Ele, depois de cumprir menos de 15%, foi para o regime semiaberto. Pois é. Né? Então, a lei dos crimes hediondos veio a tentar coibir isso, mas ela só durou até o dia em que uma maioria de ministros, apertada na época, de 6-5, né, entendeu que isso era uma violação do princípio da individualização da pena. E um dos ministros disse no seu voto que o fato de um estuprador, o réu nesse caso era um estuprador, ele tinha estuprado 3 meninos, né, 3 crianças, um de 7, um de 8 e um de 9 anos, se não me engano. E aí ele disse, olha, essa lei, eu vou ter que cumprir a pena inteira em regime fechado, isso é inconstitucional, e ganhou isso no Supremo, e um dos ministros disse, isso é um tratamento cruel e desumano, né? Você condenar o sujeito a... Diga isso para as crianças. Diga isso para a família das crianças, né? Quer dizer, tratamento cruel e desumano, aquilo que o mundo inteiro faz, né? Você é condenado a 10 anos, vai cumprir os 10 anos do lado de dentro, né? Depois a população faz justiça com as próprias mãos, lincha um cara desse, arranca o biléu dele com faca, aí é bom, aí a população é medieval, tal. Mas porque a justiça não funciona. O que adianta prender um cara desse? Hã? Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial, voltamos na sequência com o Boa Tarde Brasil. Você gosta de economizar? Quem tem o Plano Ângelos conta com descontos exclusivos por meio do Clube Ângelos, o clube de vantagens do Plano Ângelos. E a rede de parcerias não para de aumentar. A Evino, maior loja virtual de vinhos do mundo, traz ao clube descontos de até R$50. Para acompanhar, peça uma pizza do Domino's com 40% de desconto. Com o Plano Ângelos, você faz parte do maior clube do sul do país, angelos.com.br. Ou ligue 0800 006 6688. Black Cindy Lojas Porto Alegre 2021. Um mês inteiro de muitas oportunidades. Tem isenção na primeira mensalidade e taxa de adesão na Uniodonto. Isenção nas carências para consultas eletivas e exames simples no Poa Clean. E para você lojista, o Cindy Lojas Porto Alegre oferece 2 meses de isenção na taxa de associação. Aproveite a Black Cindy Lojas Porto Alegre 2021. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Nosso juramento é cuidar da saúde.
Nossa missão é garantir o bem-estar de todos e fortalecer a medicina de qualidade, fazendo tudo com atenção, carinho e dedicação. Há 70 anos, promover a ciência em favor da sociedade é mais que um legado. É a nossa vida. É a nossa história. Associação Médica do Rio Grande do Sul. 70 anos. Pela medicina, pela sociedade, pela ciência, pela vida. Acesse anregs.org.br e conheça a nossa história. Já parou para pensar que nem todos os planos saem como a gente imagina? Às vezes você quer de morango, vem de chocolate. Às vezes quer sol e só chove. Mas tem um plano que não tem erro. É o novo plano de saúde BEM, da Dr. Clean. BEM, porque você tem acesso a hospitais selecionados, clínicas próprias, odontologia inclusa, diversos exames e especialidades médicas. Ficou bem curioso? Acesse o site e saiba mais. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem. Agende-se. O Tá na Mesa desta quarta-feira, dia 1º de dezembro, será híbrido. Das 12 às 14 horas, o Tá na Mesa. Participação de Clóvis Tramontina, presidente do Conselho de Administração da Tramontina. Posse dos Conselhos Superior Fiscal da Federação, gestão 2022-2023. Informações e transmissões pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federação, patrocínio Icatu Seguros, Rio Grande Seguros, AGI, Badesul, Banco do Brasil, KPMG, Unimed Federação do Rio Grande do Sul, Wilson Sons Tecom Rio Grande, Cooperação, Sebrae RS, apoio Bolsa de Arte, Dinamize e Selectors. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, existe para que a sociedade conheça melhor a qualidade da educação no país. Por meio dele, podemos mapear o desempenho de nossos estudantes. E neste momento de retorno às aulas presenciais, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai conseguir avaliar com precisão o nível de aprendizagem dos alunos e identificar o que precisa melhorar. A aplicação das provas vai acontecer até 10 de dezembro, com as medidas de prevenção à Covid-19. É importante que todos compareçam. Consulte na sua escola a data da realização da prova. Saiba mais em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Design italiano e máximo de conforto. Modelos com direção elétrica progressiva. Ar-condicionado e design interno diferenciado. É tudo o que você quer de um carro e muito mais. Com ele, você vive novas histórias todo dia. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos apresentando Boa Tarde Brasil. Estamos de volta, Boa Tarde Brasil, nesta segunda-feira, 29 de novembro. No oferecimento de Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Fé Comércio, a força do sistema ao seu lado. Carrefour, todos merecem o melhor. E Black Week 2021, Cindy Lojas Porto Alegre, são 13 horas e 43 minutos e a hora certa tem o oferecimento de CIERS. Conheça o programa de aprendizagem do CIERS. Conosco nessa segunda-feira, o assunto é segurança pública. Aqui no estúdio, o Coronel Mendes, desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Desde Carazinho, o promotor de justiça do Ministério Público Gaúcho, Diego Pesce. Direto do Rio de Janeiro, o procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, e o engenheiro e escritor Roberto Mota, nosso comentarista do dia do quadro Pensar no Nói. Hoje ele participa de todo o programa. O assunto é segurança pública. Homem que foi filmado beijando a enteada de 6 anos na boca é morto com tiro na nuca. A gente percebe o seguinte, há uma certa... Nós estamos chegando ao limite da população. Nós estamos vendo o seguinte, que essa leniência, esse laxismo aí que diz o Diego no seu livro, violência, laxismo penal e corrupção do ciclo cultural, esse laxismo penal, essa tolerância exacerbada dos operadores do direito com o crime,
está levando a população a fazer sua própria justiça. Esse aqui não vai mais molestar ninguém. Esse aqui, tem até um vídeo dele circulando na internet, como é que ele foi morto. Eu sou a favor da civilização, sou contra a barbárie. Mas se você tem o seu filho sendo molestado por um animal desse, o que você faz? Esperando a justiça que o Fachin, que o Gilmar Mendes e Etcaterva liberem o cidadão, porque ele é cruel, ele está na prisão. E agora inventaram o Roberto Mota, que aqui no Rio Grande do Sul, acho que em todo o Brasil, a Black Friday. Aqui no Rio Grande do Sul, agora quem está cumprindo pena no presídio central, porque ele está superlotado, então a cada dia que ele cumprir, vale 2. Então, ou seja, ele pode cometer 2 crimes e paga por um só. Está acontecendo isso. Eu vi, Júlio. Eu vi e fiz um tweet perguntando se a juíza vai também reduzir as sentenças das vítimas, do sujeito que foi morto, que está lá no cemitério, que cemitério é uma sentença perpétua, né? Ou se ela vai lá no CTI, onde está lá internada a pessoa que foi esfaqueada, baleada, estuprada. Eu queria saber se essa sentença dela também vai valer para as vítimas, né? O Eliseu Oliveira, nosso ouvinte, está dizendo assim: o réu deveria permanecer preso enquanto a vítima permanecer morta. Eu tenho uma frase, né, Júlio, que eu digo que a sentença do criminoso nunca pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Não precisa nem ser igual, né? As pessoas dizem, você está advogando a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não é nada disso. O que eu digo é, a sentença tem que ter a mesma gravidade para o criminoso que o crime teve para a vítima. Então, na minha opinião, do ponto de vista moral, você matou alguém, você tirou a vida de alguém num roubo, né, para roubar, para estuprar, para fazer alguma coisa, me desculpe, é a minha opinião, essa pessoa tem que ficar 50 anos numa cela de prisão. Como é que será que deve ser os índices de homicídio em Dubai? Nos Emirados Árabes, em alguns países muçulmanos, hein? É quase zero. Por quê, hein? Por causa da certeza da punição, entendeu? Lá o cara sabe se fez. O cara fez lá, se o cara roubou, ele perde um dedo, com a mão, dependendo da gravidade. Isso que o promotor diz ali, quer dizer, a sentença vai ser proporcional ao que ele fez. Agora, aqui no Brasil não há essa proporção, esse é o problema. Isso leva um descrédito da população em todos os órgãos. E a maior vítima disso aí, não sei se os colegas concordam, é a própria polícia. O Júlio, eu comandava ali Canoas, e teve uma época ali que estavam roubando muitos cabos telefônicos, né? E os caras se penduravam, cortavam lá para vender aquele troço lá. E quando eu chegava lá no quartel, lá tinha uma fila lá de pessoas lá exigindo ação policial para aquilo, né? Porque era um absurdo ficar sem internet, sem telefone, etc, etc. Mas a gente prendia todo dia, são sempre os mesmos, né? Então, esse é o problema da nossa legislação. Eu acho que a legislação ela tinha que resolver os conflitos sociais. E me parece assim que ela acaba estimulando. Porque quando o camarada comete o crime e não tem uma sanção em cima daquele fato que ele cometeu, ele está sendo estimulado a continuar. Veja bem a questão da droga, né? Uns dizem que os presídios estão abarrotados de droga e que isso aí não sei o que, e tem que liberar. Mas vão entrevistar as famílias lá. Esses caras, quando eles vendem, quando eles traficam aí a droga, eles estão cometendo um crime de lesa pátria. Eles estão submetendo jovens, pessoas aí, a uma situação, a família descontrola tudo. Por que nós vamos ter pena dessas pessoas? Não pode. O Diego Pesce, a solução é mudar a lei, esperar o tempo para que a seleção natural troque os membros do STF. O que nós podemos fazer? Ou vamos ficar esperando até a violência chegar até nós, o Diego Pesce? Como bem falou o Marcelo, a simples mudança da lei já se mostrou ineficaz, né? Porque, de alguma maneira, isso é neutralizado nesse grande processo. Há uma hegemonia muito grande de um pensamento com determinado viés, há um ativismo tremendo anti-encarceramento e é o mesmo ativismo antipolicial que existe no Brasil.
Então, por isso que eu insisto muito nessa questão, enquanto nós não enxergarmos isso como uma questão em sua totalidade, de um ativismo incessante, no sentido de que as penas sejam cada vez mais brandas, de que nada mais seja crime, de que o desencarceramento é uma bandeira que vai ser, por uma justificativa ou outra, implementada, enquanto nós não enfrentarmos a questão nesses termos, não enxergarmos com essa gravidade, tratando apenas de fatos isolados, nada vai ser mudado. O primeiro passo do meu entendimento é nós entendermos a situação brasileira com a seriedade que ela apresenta, com a gravidade que ela apresenta. E isso, a história tem se mostrado pródiga no sentido de que cada vez mais se oferece mais impunidade, cada vez se oferece uma resposta mais fraca e os níveis, os índices criminais aumentam. Nós tivemos, um exemplo que eu sempre dou, em 2016, nós registramos 3 assaltos, 3 roubos por minuto só nas capitais brasileiras. Né? Nós temos uma média aí de 60 mil homicídios por ano, que há bem pouco tempo o índice de elucidação era menos que 10%. Então, pegamos em 15 anos, nós temos 700 mil homicídios que sequer tiveram a autoria apurada. Isso é um quadro de anomia penal. Isso é uma coisa muito séria. No Brasil, nós estamos como que anestesiados, nós estamos tão acostumados com esses índices, com essa impunidade, que nós seguimos tratando isso como se fosse uma coisa absolutamente normal, quando, na verdade, não é. O coronel falou aqui a questão da polícia. É normal nós termos, por milhões de habitantes, um nível de letalidade, de vitimização policial 60 vezes maior do que o Reino Unido. Se pega por milhões de habitantes, morrem 60 vezes mais policiais no Brasil que no Reino Unido. Para pegar um exemplo mais próximo, que é o dados do Instituto Monte Castelo, um exemplo mais próximo que são os Estados Unidos, morrem 6 vezes mais policiais no Brasil do que nos Estados Unidos. E aí que eu digo que a questão tem que ser analisada como um todo, é sempre apresentada a polícia como a polícia mais violenta do mundo, mas fora do contexto no qual ela atua, fora da realidade na qual ela está inserida, que é a realidade do narcoterrorismo. Mas esse pessoal aí, quando tem uma ocorrência contra eles, eles não ligam para ONG da Paz. O exemplo melhor que tem agora mesmo nos Estados Unidos, onde resolveram terminar com a polícia, virou caos. No Brasil, houve uma greve da polícia de cerca de um mês no Espírito Santo, não tinha vaga no necrotério para empilhar cadáver. Então, a pequena linha azul, que se chama, né, que nos mantém ainda a salvo da barbárie completa, é a polícia. Ô, Mota, tu tem um amigo aí, um amigão teu, Marcelo Freixo, que advoga, diz que tem um excesso de encarceramento, que o negócio é prender menos. Qual é a lógica? Se é que pode se achar uma lógica nesse pensamento, Mota? A lógica, Júlio, é ditada por um sujeito chamado Saul Alinsky. Saul Alinsky foi um ativista, um famoso ativista americano de esquerda, de extrema esquerda, que escreveu um livro chamado Regras para Radicais. E o Saul Alinsky é considerado o papa da esquerda moderna americana e, por conseguinte, por consequência de várias outras esquerdas, inclusive a brasileira. E o Saul Alinsky tem uma famosa frase que ele diz o seguinte: a questão nunca é a questão é sempre o poder. O que está acontecendo no Brasil é um movimento que agora já tem 40, 50 anos, de se utilizar o caos na segurança pública como ferramenta de dominação política. Né? O Rio de Janeiro é um exemplo, acho que é o maior exemplo do Brasil disso. E nessa busca pelo poder, Júlio, as contradições são irrelevantes para esse pessoal. Se vocês olharem no meu Twitter, vocês vão ver um vídeo onde eu coloquei 2 falas do Marcelo Freixo. Uma, ele está falando, está numa reunião e falando sobre os criminosos com menos de 18 anos, né? Que a gente não pode nem chamar de criminosos. Eles são adolescentes em conflito com a lei. E nessa primeira fala, o Freixo diz o seguinte: prender para quê? Prender não adianta. A gente tinha que oferecer uma anistia para esses jovens. E aí o meu vídeo corta para a segunda fala do Freixo. A segunda fala é uma entrevista que ele deu logo após o assassinato de uma colega de partido dele, que era vereadora aqui no Rio de Janeiro. E ele dizendo
indignadíssimo, e com razão, né? O assassinato tem que indignar todos nós, e ele dizendo indignadíssimo: isso não pode ficar assim, nós vamos exigir a apuração e a punição dos responsáveis. Agora, eu queria... eu queria que o Marcelo Freixo, da segunda fala, conversasse com o Marcelo Freixo da primeira fala, né? Porque eu fiquei sem entender o que se passa na cabeça dessa pessoa. Ele não pediu anistia para os assassinos da vereadora? Ora, veja só, né? Não pediu anistia. Marcelo, Puxa vida. Marcelo Rocha Monteiro, e as milícias aí no Rio de Janeiro, o que elas representam nesse quadro de disputa do poder? As milícias, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Civil estima que elas ocupem 15% aproximadamente dessas 1.400 comunidades dominadas pelo tráfico, pelo crime organizado, né? Os restantes 85% seriam das 3 facções do tráfico que atuam aqui no Rio de Janeiro. Mas o preocupante, né, na milícia em si já é preocupante, é que hoje ela começa a se aliar ao tráfico, né? A milícia nasceu em Rio das Pedras, né, numa ideia assim, meio romântica de que seria uma segurança privada que livraria os moradores daquela favela do tráfico. Dizia-se na época, né? Poxa, Rio das Pedras é a favela que não tem tráfico porque lá tem uma milícia que não deixa e tal. Depois se mostrou uma organização criminosa tão nociva quanto as facções do tráfico de entorpecentes. E havia essa rivalidade entre elas. Agora não, né? Agora começa por exemplo, o Eco, o grande líder da milícia que foi morto recentemente pela Polícia do Rio de Janeiro, a origem dele é o tráfico de entorpecentes, né? Então, isso é uma situação ainda mais preocupante, né? Porque o que essas organizações criminosas têm em comum, tanto milícias quanto facções do tráfico, é a opressão, né, que elas impõem às pessoas humildes que residem nas comunidades dominadas por ela, desde as coisas mais idiotas, como, por exemplo, você não pode usar roupa vermelha, porque a nossa favela aqui é dominada pelo terceiro comando, né? E o terceiro comando é inimigo do comando vermelho, então está proibido mesmo, né, de usar vermelho. Eu sabia disso. Então, até coisas... Então, pois não pode, né? E até coisas mais pavorosas, como um rapaz que é morto pelo tráfico numa comunidade onde ele foi visitar o pai, né? Porque ele era morador de uma comunidade vizinha dominada pela facção rival. Então, os traficantes acharam um abuso. Esse rapaz não era traficante, não era nada, era estudante, trabalhador, né? E foi arrancado de dentro da casa do pai, amarrado na traseira de um carro, com a boca no cano de descarga, e arrastado na frente de todos os moradores até morrer, né? Por quê? Porque ele ousou ir visitar o pai, que era morador da comunidade dominada pela facção X, e ele morava na comunidade dominada pela facção Y. Não pode. Se por acaso a polícia prender esses algozes e eles forem à justiça, haverá quem os defenda, haverá uma ONG os defendendo e haverá um magistrado ou um Supremo do Poder Moderador tentando ver os direitos humanos deles, não? Sim, exatamente. É um crime. Esse foi um dos crimes mais bárbaros que eu presenciei. Aqui, o processo era meu, né? E a frustração de ver que não tinha como condenar, porque o pai que testemunhou essa morte bárbara do filho, né, chegou em juízo e disse que não sabia como o filho tinha morrido, né? E depois voltou chorando, quando a audiência acabou e os réus foram embora, voltou chorando para falar com o juiz e comigo, né, dizendo: eu peço desculpas, vocês sabem que eu menti, foram eles mesmos, né? Mas eu moro lá. Se eu disser que foram eles que mataram meu filho, o próximo a morrer sou eu. E chorava compulsivamente, né? Da vergonha, da impotência, né? A humilhação de um pai que não pode nem buscar a justiça para a morte do seu filho. Esse é o nível de opressão a que se submete essa população, né? Isso é chocante e é triste ao mesmo tempo, né?
Nós somos o escravo do horário aqui, da hora, né? Então nós vamos ao nosso Guaíba Notícias, o intervalo comercial, voltando na sequência, o programa está excelente. Nós precisamos tratar dessas coisas. A violência não acabou no Brasil porque os laboratórios precisam vender vacina. Voltamos na sequência. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias. 2 horas, em Porto Alegre, 26 graus. Os 31 pesquisadores da área de matemática, probabilidade e estatística da CAPES anunciaram hoje a renúncia coletiva do grupo. De acordo com a carta divulgada pelos cientistas, a decisão foi tomada em razão da falta de apoio e respaldo por parte da presidência da fundação. Em um dos trechos, os pesquisadores criticam o comando da CAPES por não defender a avaliação quadrienal da pós-graduação, suspensa em setembro por decisão judicial. O prefeito de Salvador usou as redes sociais para anunciar o cancelamento da festa de Réveillon. Conforme Bruno Reis, a medida se deve principalmente à descoberta da Omicron. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que autoridades sanitárias monitoram a circulação da nova variante e, caso seja registrada outra onda da Covid-19, o governo possui condições ainda melhores para auxiliar a população. Informações do trânsito. A saída da Zona Sul agora é lenta pela Cavalhada, por obras, logo depois da Eduardo Prado e até o acesso para João Salomone. Está melhor optar pela Venceslau Escobar. Por ali o trânsito vai bem nos dois lados. Também não temos congestionamentos agora na Diário de Notícias e na Padre Cacique. Edvaldo Pereira Paiva fluindo bem nos dois sentidos. Chegou a direção premiada 99. São R$2 milhões em prêmios para você. Participe. Consulte o regulamento no site. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora na Rua Calda Júnior, 26 graus. Ministros da Saúde do G7 emitiram comunicado em que afirmam que a Omicron é altamente transmissível e requer ação urgente para conter a propagação. O documento foi divulgado após reunião de emergência. Na ocasião, o grupo classificou de exemplar o trabalho da África do Sul em detectar a nova variante do coronavírus e alertar autoridades dos demais países. O G7 se comprometeu a seguir trabalhando em colaboração com a Organização Mundial da Saúde e parceiros internacionais para compartilhar informações e monitorar a circulação da Omicron. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Venha passar a virada do Ano Novo no Templo de Salomão. E para aqueles que desejam ir além e ter uma imersão na fé, poderão participar de uma experiência única no curso Mergulhando nos Caminhos da Fé, especial de Ano Novo, do dia 30 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Serão 4 dias e 3 noites vivendo a fé e conhecendo todos os detalhes deste lugar sagrado. Além da vigília, você participará do primeiro culto de domingo de 2022, na presença de Deus, em um lugar único. Curso ainda inclui passeio no Jardim Bíblico, conferências, cultos, palestras, voo, hotel 4 e 5 estrelas, refeições e muito mais. Para mais informações, 11 95845 0103. Prepare-se para viver uma experiência extraordinária. Vamos para a alegria, vamos para a festa, preparou, fuzilou! Gol! Entra, golaço! Gol! Vamos entrar com bola e tudo! Gol! Acompanhe o Futebol Guaíba através da nossa tradicional jornada esportiva. No FM 101.3, AM 720, iguaíba.com.br.
Acesse também nossos canais oficiais no Facebook e YouTube. Tradição e credibilidade que só a Rádio Guaíba pode oferecer. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul. Novidade no Banrisul Digital. Refinancie seu consignado direto pelo aplicativo. Grupo Carrefour Brasil. Juntos para transformar. Fiat. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar Unhits. Craque do jogo Trilegal. E o comentarista para Dália Alimentos. Você já sabe, acompanhe tudo através das redes sociais em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial e também no youtube.com/Rádio Guaíba Oficial. Contrate um estagiário com o CEERS. Os jovens talentos estão conectados às inovações do mercado. E o CEERS conta com benefícios incríveis para a sua empresa e para o estagiário. Agora, os estagiários possuem acesso ao Rede Múltipla, uma plataforma completa para cuidar da saúde. O benefício é por tempo limitado. Acesse www.ceers.org.br ou ligue para 51 3363 1000 e saiba mais. Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac. Nosso juramento é cuidar da saúde. Nossa missão é garantir o bem-estar de todos e fortalecer a medicina de qualidade, fazendo tudo com atenção, carinho e dedicação. Há 70 anos, promover a ciência em favor da sociedade é mais que um legado. É a nossa vida. É a nossa história. Associação Médica do Rio Grande do Sul. 70 anos. Pela medicina. Pela sociedade. Pela ciência, pela vida. Acesse anregs.org.br e conheça a nossa história. Perdeu os descontos da Black Friday? Então vem para o Liquida Black Friday da Panvel. Só hoje e amanhã no app, no Alô Panvel e no site. Descontos de até 50% em todas as categorias. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes. Consulte condições do site, app e Panvel. Baixe e aproveite. Black Cindy Lojas Porto Alegre 2021. Um mês inteiro de muitas oportunidades. Tem isenção na primeira mensalidade e taxa de adesão na Uniodonto. Isenção das carências para consultas eletivas e exames simples no Poa Clean. E para você lojista, o Cindy Lojas Porto Alegre oferece 2 meses de isenção na taxa de associação. Aproveite a Black Cindy Lojas Porto Alegre 2021. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos apresentando Boa Tarde, Brasil. Estamos de volta. Boa tarde, Brasil, nesta segunda-feira, 29 de novembro, num oferecimento de Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Fecomércio, a força do sistema ao seu lado. Carrefour, todos merecem o melhor. E Black Week 2021, Cindy Lojas Porto Alegre, 14 horas e 9 minutos. E a hora certa tem oferecimento de CEERS. A pedido aí do pessoal da Associação de Pais pela pela Escola Livre de Doutrinação. Hoje, às 19 horas, terá uma live no canal da associação com o Percival Pugino, nosso comentarista aqui do Boa Tarde Brasil,
e o Dr. Cláudio Cardoso da Cunha. Conversa sobre educação, romper o ciclo do mau resultado. Tudo está conectado, né? Porque a gente vê que o Estado brasileiro foi tomado de assalto. O Estado brasileiro foi aparelhado nos últimos 30, 40 anos e o resultado está aí, na segurança pública que está dominado. Nós vemos um narcotráfico hoje no Brasil. A educação com os piores índices em todos os certames internacionais de avaliação. E isso não é por acaso, é um plano. Porque a educação não pode funcionar. Porque se a educação funcionar, as pessoas começam a juntar A com B, começam a fazer o pensamento crítico, e aí se desmorona um estamento de poder que foi montado ao longo dos últimos 30, 40 anos, e aí o Marcelo Freixo jamais se elege nem síndico do seu prédio. É isso. Gente como o Marcelo Freixo, né, que está cheio aí no Brasil inteiro. O assunto hoje é segurança pública. Aqui no estúdio, o meu amigo Coronel Mendes. O Coronel Mendes agora, eu brinquei com ele, é fake news, eu coloquei uma foto dele todo de gala, farda branca, né? Farda de festa, como é que é aquela lá? De gala. De gala. Aí ele me vende guides aqui, boné, rapaz. Os tempos, né? O tempo passa para todos nós, né? Pela live desde o Rio de Janeiro, 2 craques aí nessa área de segurança pública, o Procurador de Justiça do Ministério Público Fluminense, o Marcelo Rocha Monteiro, o Roberto Mota, nosso comentarista do dia hoje do Boa Tarde Brasil, e desde Carazinho, a grande Carazinho. Pois é, o Marcelo, foi de Carazinho que saiu o Brizola, o Marcelo Rocha Monteiro. E tá lá o Diego Pesce. Te cuida aí, ô Diego Pesce. É terra dos brizolistas aí. Não, a audiência tá boa aqui. Sim, os amigos ficam aqui, né? O ex-vereador, o doutor Vamper, está na escuta. É a doutora Lisiane, promotora de justiça lá de São Gabriel, grande parceira nossa nas diversas ações que nós fizemos. E agora o vereador Cassiá também manda uma mensagem. Olha aqui, ó. Meu filho Bruno Amorim Carlos estará lançando em Porto Alegre o seu primeiro livro, O Mito do Encarceramento em Massa. Sim, nós vamos trazer eu quero trazer o Bruno Carpes aqui, junto com, para fazer o contraponto, tem um livro do Renato Dornelles, que é um jornalista de esquerda, e que ele lançou o contrário, que é o excesso de encarceramento no Brasil. Eu quero trazer os dois aqui semana que vem para debater. Imagina, aqui, ó, 60 mil homicídios. E nós falamos em excesso de encarceramento. Só homicídios, não vamos falar daquela turumbamba de ocorrências aí que todo santo dia a sociedade é vitimada. Eu acho que no Brasil tem pouco preso, entendeu? Tinha que ter mais, porque no momento que nós tivéssemos uma legislação mais contundente, isso, a lei, porque se a população não respeitar a lei, é dar nesse encarceramento em massa, entre aspas, como diz. Se a lei fosse cumprida, os presídios estariam tudo vazio. Ou tu acha que alguém ia fazer uma arte aí, sabendo que ia ter um puxão de orelha forte? Mas o Diego Pesce, o cara é preso, ele recebe uma pensão maior do que o salário mínimo. Ele, agora, alguns anos atrás, o STF disse que preso em condições, em presídio superlotado, deveria ganhar uma indenização. Agora teve o Black Friday, que diminui para cada dia de pena, ele conta 2. Vamos enumerar aqui, né? Visita íntima, progressão de regime, as saidinhas, né? Auxílio, reclusão, contato, visita íntima, né? Então, isso aí eu acho que todo mundo tem um co-work, não precisa trabalhar, tem um escritório patrocinado pelo Estado, né, ô Mota? O coronel esqueceu aí a remissão de pena por leitura. Remissão de pena por leitura é assim. Mas aí, isso é um incentivo à impunidade. É melhor ser preso do que estar aqui fora, né, ô Mota? É evidente, Júlio. Isso é uma coisa. O Brasil, a nação brasileira, sofreu uma lobotomia moral nos últimos 50 anos, né? Através da ocupação de vários espaços, né? Na cultura, no entretenimento. Se você assistir às séries, né, brasileiras, todas têm como protagonista um marginal, um criminoso, um bandido, né, as novelas.
o ensino público e privado foi ocupado também por essa turma. E essa ocupação ideológica, né, que diz que o criminoso é um pobre coitado, as ideias centrais são essas, né? O criminoso é um coitadinho e o crime é o fruto da pobreza. E você, burguês, nós todos aqui somos safados porque nós merecemos o crime que acontece com a gente. Essa é a mensagem que se passa para o brasileiro. E isso, né, hoje o brasileiro médio recebe essa mensagem quando ele liga a televisão, quando ele abre o jornal, quando ele, né, com raríssimas exceções como essa, quando ele liga o rádio, quando ele entra na internet. E agora, Júlio, o que nós estamos assistindo nos últimos 10, 15 anos é que esta ocupação ideológica ela chegou na Defensoria Pública, ela chegou no Ministério Público e ela chegou no Judiciário. Então, como o Marcelo e o Diego falaram, a gente chegou a um ponto em que não interessa muito mais o que a lei diz. Interessa é o que o juiz resolve, porque ele acha, ele realmente, né, em alguns casos, acredita que o criminoso é um coitadinho, então ele resolve fazer justiça social ali na hora, e a vítima, Júlio, que se dane. Para o criminoso, tudo. Para a vítima, é uma cova rasa e o esquecimento. Ô, Diego, Pesce, junto com o Leonardo Jardim, tu escreveste o livro Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre garantismo penal e criminalidade no Brasil. Esse garantismo está na raiz desse coitadismo dos criminosos. Isso só faz crescer, ele não vem diminuindo ao longo dos anos. O garantismo parece que se tornou quase que uma regra sem exceção no judiciário. Todo esse problema que nós enfrentamos hoje, né, Júlio, ele tem um fundo ideológico. Então, não é à toa que a partir do momento que essa ideologia ganha a hegemonia, não apenas no meio acadêmico, mas sai do meio acadêmico para a vida real, isso tem algum efeito, e o efeito é esse que nós estamos analisando aqui até agora. Pegando um gancho que foi citado aqui nessa obra já clássica do Bruno Carpes, O Mito do Encarceramento em Massa. Isso é um exemplo muito claro da questão ideológica. As pessoas foram induzidas a confundir a falta de estrutura do nosso sistema carcerário, a superlotação das penitenciárias, com o encarceramento em massa. O que acontece é que, o Mota, há de me corrigir se eu estiver errado, mas não me consta que construir um presídio exija uma engenharia muito mais avançada do que construir um estádio. O Brasil fez uma Copa do Mundo, construiu diversos estádios e segue com um déficit de penitenciárias. E o Bruno mostra muito bem no livro dele que nós temos o Fundo Penitenciário Nacional com bilhões, veja, não são milhões, são bilhões de reais disponíveis e vinculados à construção de presídios. Eu pergunto a vocês, por que não foi construída nenhuma penitenciária? Porque há um ativismo, que é o mesmo ativismo que denuncia nossas penitenciárias como masmorras medievais, como um lugar que não recupera ninguém, como depósito de seres humanos. É o mesmo ativismo que se opõe ao investimento na construção, reforma e ampliação de penitenciárias. Então, você impede que aquilo se resolva, que o problema se resolva, e depois denuncia o nosso sistema como brutal e desumanizante. Por quê? Porque o objetivo final é uma agenda, e inclusive o nome do negócio é esse, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, luta contra o encarceramento, luta contra a cultura policial. Então, há um lastro ideológico muito grande por trás disso, e esses movimentos, longe de constituírem espasmos isolados, lampejos de um magistrado, um legislador, fazem parte de um processo hegemônico muito grande. O Roberto Mota, a Flávia Ferronato, conhece, né? Nossa advogada de São Paulo, também nossa comentarista do quadro Pesado na Dóia, diz assim: Júlio, manda um beijo para o Roberto Mota. O livro dele é sensacional, estou lendo pela terceira vez para me apegar nos detalhes. O livro que ela está falando é Os Inocentes do Leblon. Eu vou dizer, eu escrevi, inclusive, mandei um áudio para o Mota, num domingo pela manhã, dizendo o seguinte: eu me emocionei lendo o relato do Roberto Mota nos Inocentes do Leblon, porque foram 7 anos de desapego, assim, de idealismo na formação do Partido Novo. E é assim, ô Mota, não interessa que o resultado, ao final e ao cabo, não tenha sido exatamente o que tu querias. Eu tenho certeza que as pessoas que tu
com as quais tu conversaste, tu evangelizaste por um país melhor, essas pessoas foram inoculadas com essa ideia de que dá para mudar esse quadro aí que nós estamos falando, seja na educação, seja na segurança pública, seja... porque tudo isso é política, tudo isso pode ser mudado pela política, Mota. Então, esse abraço aí, esse beijo que a Flávia manda, eu não vou te mandar um beijo, eu vou te mandar um beijo heterossexual, pode ser? Pode ser um beijo metafórico, Júlio. Eu recebo o seu beijo metafórico e retribuo o beijo da querida Flávia. Um prazer ouvir isso. Pois é, mas o Rocha Monteiro, Marcelo Rocha Monteiro, a política pode mudar isso aí mesmo? Porque um outro ouvinte lembrou aqui da Márcia Tiburi. O Rio de Janeiro, eu vou te contar, ele é lindo, mas também eu vou te contar, tem umas figuras que foi mandada daqui. A Márcia Tiburi, para justiça seja feita, ela nasceu aqui em Lagoa Vermelha, gaúcha. Ela foi candidata a governadora do Rio de Janeiro e ela disse em determinado momento que ela fez uma ode ao assalto. Que o assalto não é culpa do criminoso, porque afinal, ele é vítima, o Marcelo. De renda. Mas a política pode mudar isso de verdade, ô Marcelo? Olha, antes de mais nada, deixa eu dizer que já tá bom, tá? Já mandaram o Brizola, já mandaram a Tiburi, tá bom. Não precisa se preocupar em mandar mais ninguém, não. Tá bom. Mandamos o Renato Gaúcho. Pois é. Mas, veja, é claro, a política tem uma importância enorme nisso, né? Quer dizer, essas ideias que são vendidas por esses políticos, né? Essa ideologia, né? Que tenta encaixar, né? O que eles fazem não tentar adaptar os fatos à ideologia deles, né? Você veja esse exemplo que o Diego agora há pouco mencionou, né? Essa falácia, esse mito do encarceramento em massa, que até dá o nome ao livro do Bruno Carpes, que é um craque, né, nesse assunto. O livro é absolutamente imperdível, né? Mas vejam que absurdo, você cria uma frente nacional pelo desencarceramento, né? Aqui no Rio foi criada a Frente Estadual pelo Desencarceramento, né? É um movimento encabeçado aí por políticos do PSOL, né? PSOL, PSB, PT, dentre outros, né? E eles fazem um manifesto, né, que termina a agenda pelo desencarceramento, né, que termina, vejam vocês, com as seguintes palavras de ordem: nenhuma vaga a mais, né? Não queremos nenhum centavo investido na construção de novas vagas. E por que isso? Porque com isso eles querem... eles não querem resolver o problema da superlotação carcerária, que é um problema real, né? Os nossos presídios têm alguma coisa em torno de 160% da lotação, né? 60% a mais do número de vagas que eles oferecem, né? O número de presos excede em 60%. Isso é um problema real, é inegável, né? Mas na medida, né, em que eles querem proibir a construção, porque, veja, qual é a solução óbvia, né? É construir mais vagas. Né? Mas não é essa a solução, ao contrário, eles demonizam isso. Não queremos nenhuma vaga a mais, não queremos nenhum centavo investido na construção de novas vagas. Com isso, eles querem gerar essa ilusão na população de que nós prendemos demais. Então, veja a confusão, né? Nós não prendemos demais. O que nós não temos é vagas suficientes para aqueles que nós prendemos. A superpopulação carcerária é um problema completamente diferente do suposto encarceramento excessivo. Não existe encarceramento excessivo. Se você pensar, por exemplo, que no biênio 2015-2016, aqui no estado do Rio, né, no estado do Rio inteiro, foram registrados 360 e poucos mil roubos, né, que o leigo chama de assalto. A maioria é mão armada. 365 mil, aproximadamente. Né? É 1.000 por dia. Desses, no período de um ano, Isso, pois é. No período de um ano. Mas isso foram os registrados, tá? Porque você conhece, todo mundo aqui conhece alguém que já foi assaltado e nem foi registrar a ocorrência, nem foi a polícia. Tá? Só os registrados foram 365 mil.
Esses 365 mil geraram menos de 6 mil condenações, né? Geraram 6 mil denúncias. Vou simplificar aqui a história. E né? 6 mil inquéritos. Ou seja, né? Se você somar isso à cifra negra, você vai ter, não dá nem 1%. Como é que você pode falar em encarceramento excessivo com 1% de prisão? Temos uma notícia aqui de última hora. Pelo menos uma das oferendas que nós mandamos para o Rio de Janeiro estão nos devolvendo. Vai lá, Não estão devolvendo. Tudo bem, Júlio? Jason Boa tarde Lisboa. a todos. O Flamengo acabou de anunciar de forma oficial a demissão do técnico Renato Portaluppi. Não comanda mais o Flamengo. O torcedor do Grêmio já fica debatendo nas redes sociais. Não querem. Talvez não para essa reta final, não sei se para 2022 é uma possibilidade, com o Grêmio encarando uma segunda divisão. O rebaixamento é virtual para a Série B, mas a informação de agora, o Flamengo perdeu no sábado a Libertadores para o Palmeiras, é a demissão do Renato. Renato não é mais técnico do Flamengo, é informação oficial confirmada pelo Flamengo e está livre no mercado. O Jorge Jesus não foi demitido pelo Benfica? Não. Jorge Jesus, inclusive, ganhou nesse final de semana, goleou no final de semana. Mas o sonho dos flamenguistas é trazer o Jesus de volta. Se fala até em Galhardo, técnico do River Plate. Quer disputar como não disse ainda, mas não confirmou sua saída do River Plate ainda. Obrigado, Jason Lisboa. Viu, Marcelo? Vocês estão devolvendo algumas oferendas aí, ó. O Renato está sarado esse ano, né? O Grêmio vai para a segunda divisão. O Flamengo. Mas o assunto é sério. Isso que o Diego Pesce falou e que o Marcelo Rocha Monteiro corroborou é de uma catadice, de uma sem-vergonhice. E não tem mais isso que possa, no léxico brasileiro, que possa adjetivar o que esse pessoal, em defesa dos bandidos, faz. Eles não querem mais presídio, não querem que construam mais presídio, mas eles são contra o encarceramento porque não tem vaga. E aí eu pergunto o seguinte, por que os governadores não assumem essa bronca e não mandam fazer presídio, tia? O presídio não dá voto, né? Eu sei responder essa pergunta. Fala, Moto. Ninguém quer construir presídio no Brasil. Ninguém. Eu, quando tive no governo do estado do Rio de Janeiro, eu tentei ajudar a resolver o grave problema que o estado tem, quase todos os estados têm, Júlio. E aí não tem dinheiro. Aí você vai tentar buscar dinheiro. Aí você descobre o seguinte, para construir um presídio, você tem que seguir os padrões internacionais estabelecidos pela ONU. E aí você vai ver quanto que sai. Eu me lembro, na época, custava R$80 mil para você criar uma vaga em um presídio. Isso é só para você construir. Se fosse uma vaga para internação de adolescentes em conflito com a lei, é mais do que o dobro. É mais de R$160 mil. E as condições que você tem que seguir, né, tornam praticamente impossível você conseguir recursos para aquilo. E se você conseguir superar isso tudo e resolver fazer assim mesmo, você é bombardeado pelas ONGs, você é bombardeado pela imprensa, né? Você escuta isso no jornalista que escreveu um livro dizendo que o Brasil prende demais e você é um carrasco, você vai contribuir para isso. Ninguém quer tratar desse assunto prisão, Júlio. Pois é, mas ele precisa ser tratado e os governadores precisam... E aí é o que eu acho que entra a pressão do voto. Nós temos que começar a pressionar que as pessoas, quem nós vamos votar. Olha, cara, com todas as imperfeições da democracia brasileira, o voto ainda é talvez às vezes uma arma de festim, mas é o que nos sobra, né? Nós temos que usar esse voto para pressionar os nossos representantes no Congresso, seja deputados federais, deputados senadores, sejam os próprios governadores em que nós vamos votar, por favor, né? Não vá ao Rio de Janeiro votar no Marcelo Freixo, por favor, né? Vamos ao nosso último intervalo comercial. Voltamos para o bloco final do Boa Tarde Brasil. Quando o programa é bom, passa rápido. Todo sábado, das 10 às 11 da manhã, você tem compromisso marcado com o Companhia Inteligente Guaíba, direto da Vivar Sleep Center.
Um bate-papo com convidados especiais, levando conteúdo, informação e a leveza que um sábado exige, mas com a tradição e credibilidade que somente a Guaíba pode oferecer. Companhia Inteligente Guaíba. No duelo contra fungos, vírus e bactérias, agora você tem o Gimo Antibac, nas versões líquida e aerossol com fragrâncias especiais. Nenhum intruso vai perturbar a sua casa. O Gimo Antibac chegou para combater. Bactérias, fungos, vírus nunca irão prevalecer. Ao limpar a casa você vai se proteger. Bactérias, fungos, vírus nunca irão prevalecer. Gimo Antibac, qualidade comprovada. Eu sou Manuel Soares e vim falar sobre um dos compromissos do Carrefour, que é valorizar a diversidade e a inclusão. É por isso que nós estamos trabalhando em ações de curto, médio e longo prazo para viabilizar que mais negras e negros ocupem seus espaços na sociedade, incluindo programa de estágios, programa de trainee, programa de aceleração de carreira para maior equidade em cargos de liderança, o canal de denúncia, além de outros pilares de atuação. É no hoje que a gente constrói o amanhã. Em nãovamosesquecer.com.br você pode conhecer e participar dos projetos. O encanto do Natal está em cada um de nós. E quando nos reunimos, ele fica ainda mais vivo. Vem aí o Natal dos Encantos Porto Alegre. Traga sua família para a abertura dia 4 de dezembro, às 18 horas, na Orla do Guaíba. Você vai se emocionar com o espetáculo Um Encanto de Natal, a chegada do Papai Noel. Programação em prefeitura.poa.br/Natal dos Encantos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Nosso juramento é cuidar da saúde. Nossa missão é garantir o bem-estar de todos e fortalecer a medicina de qualidade, fazendo tudo com atenção, carinho e dedicação. Há 70 anos, promover a ciência em favor da sociedade é mais que um legado. É a nossa vida. É a nossa história. Associação Médica do Rio Grande do Sul. 70 anos. Pela medicina. Pela sociedade. Pela ciência, pela vida. Acesse anregs.org.br e conheça a nossa história. Novidade no Banrisul Digital. Pensando em diminuir suas parcelas do consignado? Agora você pode fazer o refinanciamento ou até mesmo solicitar um novo, sem precisar ir até uma agência. Acesse o aplicativo e faça agora mesmo com segurança, agilidade e no conforto da sua casa. Para facilitar o pagamento, você ainda pode refinanciar seu consignado anterior na hora de abrir um novo. Assim você fica com apenas uma parcela por mês. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Design italiano e máximo de conforto. Modelos com direção elétrica progressiva. Ar-condicionado e design interno diferenciado. É tudo o que você quer de um carro e muito mais. Com ele, você vive novas histórias todo dia. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos apresentando Boa Tarde, Brasil. Boa Tarde, Brasil, desta segunda-feira, 29 de novembro. Com o app Meu Carrefour é assim, quanto mais Carrefour, mais recompensas para você. Carrefour, todos merecem o melhor. Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Produto Gimo, qualidade comprovada. O seu sindicato atua defendendo os interesses da sua empresa. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br. Uma mensagem da FEComércio. Você, lojista, também pode aproveitar as ofertas da Black Sind Lojas Porto Alegre 2021, como essa. 2 meses de isenção na taxa de associação. São 14 horas e 34 minutos e a hora certa tem oferecimento de CERS. Conosco hoje no programa, estamos tratando
tentando aprofundar os debates sobre segurança pública no Brasil. Aqui no estúdio, Coronel Mendes, desembargador do Tribunal de Justiça Militar, ele que já foi comandante da nossa curiosa Brigada Militar. O promotor de justiça do Ministério Público Gaúcho, Diego Pesce, entra pela internet, assim como pela internet entra desde o Rio de Janeiro o procurador de justiça do MP Fluminense, o Marcelo Rocha Monteiro, e o nosso comentarista do dia, o engenheiro e escritor Roberto Mota. Pois eu quero pensar uma coisa e destacar uma coisa que o Marcelo Rocha Monteiro falou no e-mail. Ele disse o Marcelo que 1.000 assaltos por dia, 360 e poucos mil por ano. Que apenas 1,5 desses, 6 mil são condenados, né? Ou seja, 98,5% de impunidade. Então vale a pena, Coronel? Não, esta é a solução para a contenção da criminalidade. É aquilo que eu falei lá no primeiro momento, é o estímulo. Veja bem, hoje tem uma certeza do delinquente que ele está à margem da lei. Ora, 98,5% é quase 100%. Quase a totalidade dos envolvidos em assaltos, e veja bem, assalto, indo para o nome técnico, é roubo, é com violência. Né? Quer dizer, é um crime grave isso aí, praticado contra a sociedade de modo geral, velhos, crianças, jovens, mulheres, né? Todo segmento. Eles têm a certeza que não vai dar nada, é só 1,5 vai ter. E se esse 1,5 pegar, ainda vai ter toda aquela tripa que eu relatei anteriormente ali, de benefícios e que vão levar ele também a não ter problema. Então, veja bem, vale a pena o trabalhador aí trabalhar nas intempéries aí e tal, para ganhar lá o salário dele ao longo do mês? Ou vale a pena ficar num ponto aí qualquer, assaltando aí, para ganhar mais e trabalhar menos, o risco bem menor? Pois o Marcelo Rocha Monteiro, procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente vê que isso tudo ao longo do programa de hoje, a gente tem visto que isso tudo tem um matiz ideológico, um viés ideológico. Se a gente for pesquisar as causas de todas essas dificuldades que nós temos para que o criminoso cumpra a pena, seja primeiro preso, seja julgado, condenado e cumpra a pena na integralidade, tem lá um viés ideológico. Mas será que quem comanda isso aí é hegemônico na sociedade brasileira? Ou nós que somos a maioria, as pessoas de bem, que trabalham, que quer ter segurança, apesar de sermos a maioria, estamos sendo comandados por uma minoria muito ativa, Marcelo? Não, você não tem a dúvida de que nós somos a maioria, né? Aqueles que pensam como nós, né? De que o crime deve ser reprimido, que o criminoso deve ser segregado da sociedade, né? Que um sujeito que bota uma arma na cabeça da sua filha para levar o celular não pode ser condenado a ficar 10 meses na cadeia e depois voltar para a rua, né? Porque na prática é isso que a lei de execução penal fazia, né? O sujeito, até não muito tempo atrás, era condenado a 5 anos e 4 meses no roubo à mão armada, e a lei dizia que ele cumpria 1/6 no regime fechado, isso quando já não começava no semiaberto. Cumpria 1/6 e ia para o semiaberto. O semiaberto é a rua, né? Vai para a rua durante o dia e volta à noite para dormir, se voltar. 1/6 de 5 anos e 4 meses dá 10 meses e mais um pouquinho, 10 meses e 15 dias, e essa era o tempo de que efetivamente ficava preso um assaltante desse, né? Esse 1% que, né, se a gente viu 99%, não vai nem preso, né? Mas esse 1% vai passar. A população não aguenta isso. Os trabalhadores estão sendo assaltados nos pontos de ônibus às 5 horas da manhã, né? Agora, aquela gente que vive numa bolha, né, cujo pensamento, infelizmente, ainda é hegemônico no meio universitário, né, no meio jornalístico, no meio do entretenimento, né, esses que têm essa visão de que o criminoso é a vítima da sociedade, como ele já é a vítima nessa visão equivocada, né, vítima dessa sociedade capitalista, opressora, blá, 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 blá. Então, se ele já é a vítima, né, ele já foi punido pela vida. Então, prendê-lo, né, encarcerá-lo,
de forma efetiva, seria uma punição cruel, né? Seria uma nova punição. Né? Então, eles fazem essa inversão. Né? O cara que está assalto é a vítima. Né? E você que foi assaltado, quase que você tem que pedir desculpa. Tá? Você tem que pedir desculpas. Eu já vi coisas bem próximas de manifestações nesse sentido. Né? Já vi um desenhista esquerdista dizendo que fazendo um desenho do sujeito assaltando o outro, tá? Levando lá o relógio ou o celular, não lembro, o outro começa a gritar, pega ladrão, depois ele para e diz assim, não, coitado, o culpado sou eu, e começa a gritar, desculpe, é isso, né? Isso apresentado como uma coisa séria. Essa canalice está na imprensa brasileira. Está na imprensa, está na televisão, está em tudo que é canto, está nas obras de ficção. Eu já tive orgulho de ser jornalista, é a minha profissão desde os meus 7 anos. Eu tenho hoje vergonha de ser jornalista. É que mais ou menos que não vão dizer que é deputado. Não, eu sou deputado, eu sou jornalista. Porque é isso. O Roberto Mota, é pela política. O Roberto Mota se descobriu, ele disse que ele era, primeiramente, ele trabalhou no Partido Novo, para fundar o Partido Novo, buscando a melhor gestão, a gestão empresarial do setor público. Depois, com a aproximação com o Rodrigo Constantino, o partido tomou um viés mais liberal, e o Roberto Mota chegou agora, na sua idade da razão, concluindo que ele é um conservador. Se aproximou mais do conservadorismo. O conservadorismo é maioria no Brasil, tanto é que elegeu o presidente Bolsonaro e vai reelegê-lo novamente. Não está na hora, mais do que na hora, dos conservadores votar direito em pessoas que queiram combater essa minoria ideológica ativista, Roberto Mota? O voto é essencial, o voto certo é essencial, a ação política é essencial, porém não basta, Júlio. Hoje, o estado de degradação da nossa cultura, do nosso tecido social é tão grave, é tão lamentável, que é preciso que... Não adianta só a gente votar certo a cada 2 anos. A gente tem uma ação diária na nossa frente. Né? Os nossos lares estão sendo invadidos todo dia por essa obscenidade ideológica. A gente vê as nossas crianças nas escolas sendo doutrinadas nessas ideias. Você liga a televisão, que infelizmente ainda é o canal de maior audiência do Brasil, no programa dominical, né? A gente viu isso há poucos meses atrás, a gente vê um médico que é tido como um símbolo quase de santidade no Brasil, que vai num presídio abraçar um travesti que estava preso pelo estupro e homicídio de uma criança. E aí, no domingo seguinte, o programa mostra as cartas que outras crianças escreveram para o assassino, se solidarizando com ele. Então, é um país... É nojento isso. Júlio, e esse cara repetiu a mesma coisa semana passada, ele foi convidado para ir para um congresso de juristas e ele disse a seguinte frase lá, que todo juiz deveria conhecer as cadeias para a qual ele envia os criminosos. E eu fiz um Twitter respondendo que todo juiz tinha que conhecer os cemitérios e os hospitais, onde vão as vítimas dos criminosos. Então, Júlio, eu acho que o mais importante ainda do que o voto hoje no Brasil é a gente dar um basta. A gente não pode mais ficar calado, a gente não pode aceitar essa completa subversão da lógica e da moral. Isso está na raiz de tudo. Mas aí tem que ser uma decisão assim mais contundente. A situação é tão periclitante que nós temos, não dá para resolver. É um câncer, não dá para resolver com dipirona, não dá para resolver com melhoral. E aí tem que votar direito, cobrar cada dia o seu representante e tem que parar de assistir Rede Globo e coisas desse tipo. Tem que esse pessoal só entende uma linguagem, é a do dinheiro. No momento que parar de ganhar dinheiro com a gente, estão ganhando dinheiro com a maioria. A maioria está dando dinheiro para essa gente. Nós temos que parar de consumir produto cultural, nós temos que parar de ir a show desse pessoal que é lacrador, nós temos que parar de votar nessa gente, parar de consumir o que essa gente produz. Porque quem está pagando somos nós. As pessoas me perguntam, mas Roberto, o que eu posso fazer? Eu não tenho poder nenhum. Eu falo, olha só, o que você pode fazer? Compre o livro do Diego Pesce.
Já leu o livro do que o Marcelo Rocha Monteiro já foi coautor de 2 livros. Já leu os livros? Qual é a rádio? Você escuta o Boa Tarde Brasil na Rádio Guaíba? Já leu os livros do Roberto Mota? Tem que... Não, mas é isso. Tudo começa com as ideias. Eu passei agora aqui, ó, na Rua da Praia. Na Rua da Praia tem uma livraria aqui na Rua da Praia e eu me dei... Pela primeira vez eu me dei conta... Olha como eu sou tanso. Me dei conta, vem cá. A esquerda tomou conta, inclusive, das livrarias do Brasil. Porque nessa livraria aqui, tem um livro do Lula, o livro feito pelo que gosta de um charuto. É o Fernando alguma coisa, né? Esse cara aí. Tem o livro do Lula, tem um livro, um monte de livro lacrador. Não tem o do Roberto Mota, certamente não tem o do Diego Pesce, não tem o do Bruno Capes, não tem os livros do Marcelo Rocha Monteiro. Então nós temos que tomar senso. Se nós somos a maioria, nós temos que tomar senso em tudo e parar de consumir porcaria, porque a porcaria financia a porcaria. Ô, Júlio, você me permite? Diga. Claro. Como essa questão cultural é importante, né? Isso que o Roberto está destacando, há 2 semanas nós ficamos chocados, né, com uma decisão de colegas do Ministério Público Federal, né, que arquivaram um inquérito no qual um rapaz de 16 anos, índio, né, ele foi executado a tiros porque o pajé da tribo disse que ele fez magia negra e a magia negra dele foi a causa do afogamento de uma outra pessoa da tribo. Né? Então o pajé decretou, a culpa é do rapaz que fez magia negra, ele não foi sequer ouvido. Imediatamente o pajé destacou 2 ou 3 índios lá da aldeia para irem à casa dele, ele foi morto a tiros, executado na hora, né? E foi esquartejado, o coração foi triturado e atirado no rio. E os meus colegas do Ministério Público Federal arquivaram essa investigação, dizendo que, afinal de contas, isso faz parte da cultura daquela tribo. Então você veja que coisa louca, né? Quer dizer, a cultura... O sujeito foi morto por uma acusação de magia negra, foi executado sumariamente por uma acusação de ter feito bruxaria e, com isso, ter causado a morte de alguém por afogamento. Né? Então, e os meus colegas arquivaram isso, porque, afinal de contas, é uma coisa que faz parte da cultura daquela aldeia, embora reconhecendo que a aldeia em questão, aquela tribo em questão, tem contatos frequentes com o mundo exterior. Mas, mesmo assim, eles arquivaram. A mãe foi à polícia, a mãe do rapaz assassinado foi à polícia registrar a ocorrência, a polícia instaurou o inquérito foi parar no Ministério Público, e o Ministério Público arquivou. Veja essa visão multicultural, né, levada a um paroxismo, né, como se os nossos valores, o direito à vida, o direito ao devido processo legal, né, pudessem ser colocados de lado em função da cultura de uma tribo indígena. Em 30, quase 40 anos aí de redemocratização, e até um pouco antes disso, as nossas instituições foram todas aparelhadas. Então, tu achas que o MP não seria aparelhado? Que a justiça não seria aparelhada? Por esse pensamento de esquerda idiotizante? Óbvio que ia ser. Então, nós temos essa defesa da cultura. Então, a nossa sorte é que nós não temos um grupo talibã aqui no Brasil, porque aí nós temos... se eles resolvessem matar todo mundo na Rua da Praia, não, tudo bem, é a cultura deles. Eles se sentiram agredidos, porque estava todo mundo sem burca, então eles mataram todo mundo. É impressionante. O Diego Pesce, aqui o Ari Alcântara, nosso comentarista de Brasília, ele está dizendo o seguinte, que é uma coisa importantíssima. Essa impunidade é o principal elemento econômico do custo Brasil. Insegurança jurídica também é isso. Além do que é o seguinte, quando se fala em Brasil lá fora, ou é carnaval, as pessoas acham que quando desce do avião tem girafa, tem macaco, e eles têm medo da insegurança no Brasil. Isso também afeta a nossa economia, seja não apenas no turismo, mas na captação de investimentos. Né? O Brasil é um país precário, né? Do ponto de vista de insegurança jurídica. É um valor astronômico. O professor Luiz Marcelo Berger e o professor Peri Chiquida, inclusive, eles têm um cálculo do custo. Claro que o custo maior é em vidas, né, em dignidade das pessoas,
mas o custo estritamente econômico é uma coisa absurda, não saberia dizer que de cabeça agora, mas é uma coisa realmente astronômica. E eu morei cerca de um ano fora do Brasil e eu conversava muito com brasileiros que estavam trabalhando lá, né? E eu gostava muito de saber o que foram, qual era a situação. E eu te diria que, Júlio, assim, 90% dos casos, o principal motivo para eles terem deixado o Brasil era a questão da segurança. Principal. Diziam aqui, eu até não vivo com tanto conforto e tal, mas pelo menos eu tenho segurança. E você sente isso quando sai do Brasil. Você vê que a gente se acostumou a viver num ambiente que realmente não é saudável, não é normal você viver com casas cercadas, com cerca elétrica, com arame farpado, com gaiolas para entrar e sair de casa, né? E pegando um pouco... Pode continuar, Peço, pode continuar. Não, só pegando o gancho do que o Marcelo falou, nessa questão ideológica, rapidamente para concluir, ao sequestro de determinadas expressões, como, por exemplo, direitos humanos. Porque você pega, por exemplo, a opressão sistemática de comunidades, como aconteceu nessa favela do Rio de Janeiro, que o Marcelo nos deu exemplo, ou como acontece nessas localidades vitimadas pelo novo cangaço e domínio das cidades, isso constitui, segundo o Estatuto de Roma, crime contra a humanidade. A opressão sistemática de populações por meio de armas, por meio de tortura, por meio de homicídio, é crime contra a humanidade. E jamais se lembra disso. Então, há um sequestro da expressão de direitos humanos que é utilizado num contexto muito específico, somente para deslegitimar a ação do Estado. Mas a omissão do Estado brasileiro também é violadora de direitos humanos. Bem isso. Os direitos humanos das vítimas nunca são tratados, né? O Coronel Mendes, uma vez eu estava em Barcelona, tinha que pegar eu estava num hotel no centro de Barcelona, ali perto da Piazza, daqui a pouco eu lembro, da Praça Catalunha, e eu tinha que pegar o trem às 4 da manhã para ir para o aeroporto, porque meu voo saía às 6h30. E aí eu perguntei pro porteiro do hotel, vem cá, mas eu tenho que sair às 4 da manhã, são 4 quadras, não vale a pena pegar o táxi. Eu disse, mas por que o senhor não vai a pé? Eu disse, mas 4 horas da manhã? Eu disse, qual é o problema? Ele disse assim, o senhor não entendeu, eu sou brasileiro. Mas aqui não tem problema. Sabe, eu fui com a minha filha às 4 horas da manhã caminhando 4 quadras, mas eu não estava acreditando, eu estava assim, a qualquer momento vai aparecer um bandido. Nós normatizamos, tornamos normal sermos inseguros. Sabe que na origem, na origem da civilização, quando começaram os povoados, a primeira preocupação daquelas pessoas foi com a segurança. Ali que nasceu a questão do Estado e a questão da polícia, junto, emendado, porque nenhum Estado vai evoluir na questão de insegurança, né? Então, é uma coisa assim, que o Brasil, me parece assim, que ele deixou isso num segundo plano, quando isso aí jamais pode sair do primeiro plano. A segurança é vital para o desenvolvimento de qualquer ente. E em países adiantados, isso é para valer. Vai lá na Inglaterra, vai lá na Espanha, nos Estados Unidos, nem vão falar, na Alemanha. Lá, ninguém joga um papel na rua, pagando do cigarro, porque sabe que vai ter uma consequência aquilo ali. Nós aqui banalizou-se a questão do furto, a questão do assalto, a questão do homicídio, a questão do latrocínio, são coisas que praticamente se banalizou. Então isso é muito grave. Como é que nossos filhos vão se desenvolver nessa questão da escola, né? A droga comendo floxo ali entre as crianças. Quer dizer, que sociedade nós vamos querer para os nossos filhos, para aqueles que vão continuar nessa vida da sociedade? Então, nós temos que urgentemente verificar essa questão. Eu estava dizendo para ti que eu acho, assim, né, forçando um pouco, eu acho que nós tínhamos que ter 2 códigos penal. Um para a elite, vamos dizer assim, e outro para os demais. Porque o que incomoda mais hoje? Né? Eu sei que a corrupção, que é mais próprio das elites, é um problema gravíssimo também. Mas aquelas pessoas que se envolvem com essas coisas aqui, elas impedem que a lei seja... Quando o deputado vai arrochar a lei e pensa assim, mas paga isso aqui pode pegar. Sobrar para mim. Pode sobrar para mim. Então, ele pensando assim, então nós ficamos nessa rotina. Não, eu tenho uma solução melhor, eu não votar nesse deputado aí. Pois é, mas tem que melhorar nosso voto. Vira e mexe, essas pessoas, elas conseguem. E tu sabe que nós temos quantos? 500 e poucos parlamentares.
E num conjunto, e só passa o que Começa a por maioria aí. quer. Começa por aí, nós Então, temos que diminuir não isso aí. adianta. Boa tarde, são ótimos profissionais hoje no programa, mas ninguém respondeu a tua pergunta. O que fazer para mudar esse quadro? Urgentemente, diz o Ronaldo Gaspar. O Ronaldo, começa pelo mudar o nosso voto. Começa por não darmos dinheiro, não darmos ibope, não darmos audiência para essa turma aí. Tirarmos da nossa relação, nossos hábitos, consumir o que esse pessoal produz e vomita todos os dias, né? Boa tarde, Júlio. Disse o pai de família que tinha armas em casa. Da cadeia, um bom advogado me tira. Do cemitério, não, diz o Fernando Lopes. Boa tarde, Júlio. Convidados, o Ivan Quilian diz assim, altamente qualificado, ótimos temas, abordagens inteligentes. Tem um outro aqui que eu queria ler, eu não sei onde que está. Ele estava falando sobre... boa tarde, Júlia. O Marcelo Eduardo de Canoas. Tem homem que violenta menores. Foi preso, está solto, trabalhando. A empresa recebe pressão dos funcionários para demitir. E não pode fazer, pois o Ministério Público não permite. Eu tenho dois representantes do Ministério Público, um promotor e um procurador. O quanto o Ministério Público tem sido conivente com esse tipo de coisa, o Diego Pesce e Marcelo Rocha Monteiro? Diego. Eu desconheço esse caso aí, não sei exatamente do que se trata. Caso o Ministério Público que eu posso responder é o que eu apresento aqui em Carazinho, que é a segunda criminal. Eu posso dizer que é conivência zero. E onde eu conheço os promotores que atuam na área criminal, não há conivência com esse tipo de coisa, né? Agora, é uma estrutura muito grande, é uma hegemonia muito grande, que vem por muito tempo, e isso forma lei, forma jurisprudência, né? E é muito difícil, basta você ver a quantidade de recursos que o Ministério Público interpõe, que não tem provimento, e daria para fazer um outro programa só em relação a isso. Agora, a conivência, pelo menos do Ministério Público que eu conheço e que eu atuo, não há nenhuma, Júlio. Tem, porque eu só estou dizendo que a imprensa a imprensa está cheio de gente que bate palma para essa bandidolatria, o Ministério Público também, ou não, Marcelo Rocha Monteiro? É só na imprensa que acontece isso? Não, infelizmente tem também alguns setores do Ministério Público com uma visão equivocada, né? Com essa visão de que o criminoso é vítima da sociedade. Aqui no Rio de Janeiro, no início deste ano, nós tivemos aí um grupo de promotores que ajuizou uma ação civil contra a polícia em razão de uma operação feita com utilização de helicóptero para reprimir traficantes numa comunidade perigosíssima aqui do Rio de Janeiro. Tá? E o helicóptero, a equipe que ia por terra foi atacada pelos criminosos, né? Não preciso dizer que de fuzil aqui no Rio, e o helicóptero veio por cima para dar cobertura e foi atirando, tá? E para salvar a equipe que ia por terra. Tá? Não morreu ninguém foi ferido, alguns criminosos foram presos no cumprimento de mandado judicial de prisão, um parece que foi preso em flagrante. Anos depois, esses colegas entram com uma ação pedindo a demissão do piloto do helicóptero e dos delegados que chefiaram a operação e pedindo ainda que o Estado fosse condenado a pagar uma indenização de 25 milhões. Não sei se aos traficantes, não sei exatamente para quem era a indenização. Tá? O argumento é o seguinte, não morreu ninguém foi ferido, mas tinha uma escola perto e aqueles tiros do helicóptero fizeram muito barulho e as crianças ficaram muito assustadas. Então, por aí você já vê. As crianças naquela região nunca ouviram o tiro, né, Marcelo Rocha? Pois é, e com isso está proibida a operação perto de escola, operação policial, e nas comunidades, o entorno das escolas hoje no Rio virou depósito de munição e de entorpecentes. É isso. Olha, daria para fazer mais um programa. Quero agradecer a participação e a presença do Coronel Mendes, do Diego Pesce lá de Carazinho, do meu amigo Roberto Mota, lá do Rio de Janeiro, assim como o Marcelo Rocha Monteiro. Acho que nós podemos fazer mais uns 3 ou 4 programas, dá pra fazer uma série, um seriado, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos ouvintes. Vem aí a Thalina Opitz, o Esfera Pública, nós voltamos amanhã, o tema amanhã. Nós variamos, né? O Boa Tarde Brasil vai do sal ao salgado. Amanhã vamos falar sobre startups, revolução digital e
o dinheiro novo, onde está o caminho do dinheiro no mundo? O dinheiro lícito. O ilícito a gente sabe também onde está. Obrigado a todos, um beijo do tio Júlio. Voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau!